Boa tarde, gente. Eu vou dar continuidade à apresentação, começando pelo grupo 4. Eu vou falar um pouco sobre os análogos da amilina e vou iniciar falando um pouco sobre a amilina em si. Bom, a amilina, ela é um hormônio neuroendócrino que é co-secretado juntamente com a insulina pelas células beta-pancreáticas. Ela é um polipeptídeo de 37 aminoácidos. E falando de maneira mais fisiológica, em indivíduos saudáveis, essa amilina ela vai variar de 4 a 8 pmol por litro em jejum e pode aumentar de 15 a 25 pmol por litro após a alimentação. A amilina e a insulina junto, elas vão aumentar em várias vezes a resposta em ingestão de nutrientes. Agora falando um pouco sobre as funções da amilina, a principal função dela é a homeostase da glicose. Ela possui a capacidade de influenciar o desaparecimento da glicose, que é derivada da refeição na corrente sanguínea. E a amilina, ela também é responsável por se ligar a receptores específicos no sistema nervoso central, para fazer a modulação do apetite e durante a ingestão dos alimentos. Ela também vai regular o esvaziamento gástrico e reduzir a produção de glucagon, de maneira dependente da glicose. Então, ela também está associada aos efeitos sacietogênicos do sistema nervoso central. Falando um pouco sobre os análogos propriamente ditos da amilina, nós temos o pranitide, em que o seu mecanismo de ação ele vai ser baseado por ser um análogo sintético da amilina e possui diversas modificações de seus aminoácidos. Visando melhorar a disponibilidade, esse fármaco ele foi desenvolvido para o tratamento da diabetes e ele pode mediar suas ações por meio de uma ligação específica ao receptor da amilina na região do rombo encefálico. Aqui embaixo, nessa imagem, nós temos uma comparação da amilina humana e do fármaco Planitide, no qual tem essas alterações nos aminoácidos, a fim de justamente melhorar a biodisponibilidade. Quanto à administração desse fármaco, ele é administrado como uma injeção subcutânea antes das refeições e 15 minutos mais ou menos antes, e ele contém pelo menos 250 quilocalorias ou 30 gramas de hidratos de carbono. Ele não vai se ligar extensamente às proteínas plasmáticas e vai apresentar a meia-vida de mais ou menos 50 minutos. O metabolismo e a depuração, eles vão ocorrer primeiramente no rim. Para pacientes de diabetes tipo 1, as doses elas vão começar em 15 microgramas e podem ir até 60 microgramas. Já em pacientes de diabetes tipo 2, a dose inicial é de 60 microgramas e a dose máxima 120 microgramas. A pranitida, ela não pode ser administrada com a mesma seringa da insulina, porque ela tem uma diferença de pH na solução. Então, a seringa é diferenciada. Aqui eu coloquei a imagem da Pranitida, que é uma injeção subcutânea disponível no formato de caneta, no lado direito, e em frasco para injetáveis. Os principais locais que são ideais para uma melhor absorção são o abdômen e as coxas. Já quanto aos efeitos adversos e as interações medicamentosas, os mais comuns são a náusea e a hipoglicemia. Mas é bom ressaltar que a planitida, ela não causa hipoglicemia. Isso pode ocorrer devido a uma adição de insulina na hora das refeições e pode aumentar esse grau de hipoglicemia. Se ocorrer uma hipoglicemia induzida por insulina,
o tratamento apropriado ele deve ser instituído imediatamente. Quanto às suas contraindicações, pacientes que possuem dificuldade de motilidade do estômago, sendo anormal ou ausente, denominado gastroparesia, ou algum outro distúrbio de motilidade relacionado com o sistema digestivo, eles devem tomar cuidado com esse medicamento, uma vez que a pranitida ela pode retardar o esvaziamento gástrico. Já quanto ao seu uso terapêutico, ela é indicada tanto para diabetes tipo 1 quanto para o tipo 2. E ela é adjuvante em pacientes que utilizam a insulina nas refeições. Aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês, que é o BZ-043. Ele foi batizado com esse nome por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele está sendo estudado desde 2018. Como o medicamento disponível, como análogo da amilina, é o Planitide, ele tem que ser injetado, aplicado separadamente da insulina, eles estão tentando colocar uma amilina e a insulina juntos, para que a forma de aplicação seja única. Então, facilitaria muito a vida de quem tem diabetes, né? E os estudos eles foram iniciados em 2018, demoram cerca de 3 a 4 anos para que ele seja aprovado, seja feito os testes e lançado no mercado. Então, provavelmente, daqui a um tempo, a gente pode ter um novo fármaco no mercado, mas a burocracia do nosso país atrasa um pouco as coisas, né? Eu vou falar um pouco sobre os análogos do GLP-1. O GLP-1 é um peptídeo similar ao glucagon. É um hormônio gastrointestinal liberado após as refeições e ele pertence à classe das incretinas, que são os hormônios do trato gastrointestinal que estimulam a secreção de insulina. Os efeitos do GLP, no sentido de promover a homeostasia da glicose e a dependência da glicose em relação a esses efeitos, constituem aspectos benéficos e promissores desse tipo de sistema de sinalização para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2. Aqui a gente trouxe um esquema de um artigo que fala sobre os mais recentes agonistas sobre a obesidade e diabetes, né, que fala aqui sobre os efeitos das incretinas no metabolismo. No pâncreas, então, o GLP-1 ele vai aumentar a secreção de insulina, diminuir a secreção do glucagon, aumentar a sobrevivência das células betas, aumentar a proliferação das células betas e diminuir, consequentemente, a sua apoptose. Nos hepatócitos, então, ele vai diminuir a concentração de glicose, aumentar, então, o estoque de glicogênio. Nos adipócitos, ele aumenta a captação de glicose e diminui a lipólise. No tecido muscular esquelético, aumenta, então, a captação da glicose. Em relação aos efeitos sobre o apetite e aos efeitos gastrointestinais, o GLP ele tem como efeito o potenciamento de diminuir o apetite e aumentar a saciedade, diminuindo então o esvaziamento gástrico e diminuindo também a motilidade gastrointestinal. Esses fatores aqui vão corroborar para o uso desse tipo de medicamento, os análogos, principalmente no uso de obesidade, de controle da obesidade. Os efeitos cardiovasculares e renais, então, vão ser de diminuição da pressão arterial, aumento de batimentos cardíacos e de contratilidade miocardial, aumento da vasodilatação endotelial e aumento da cardioproteção. Já nos rins, então, vai aumentar a diurese e aumentar a reabsorção e excreção de sódio. Pode passar. Aqui a gente trouxe um esquema de como funciona a liberação do GLP-1. Após a gente se alimentar, então,
o GLP vai ser excretado pelas nossas células gastrointestinais e outras células presentes no nosso corpo, e ele será ativo. No entanto, existe uma enzima que chama DPP4, que ela possui a capacidade de inativar o GLP. Então, a partir disso, para aumentar o GLP circulante no organismo, foram desenvolvidas duas estratégias para resolver esse problema. O uso de agonistas peptídicos injetáveis do receptor de GLP-1 resistentes a DPP4, que eu vou falar posteriormente, e pequenas moléculas inibidoras da DPP4. Aqui, como exemplos de agonistas peptídicos injetáveis do receptor de LGLP1, existe a exendina 4, que é um peptídeo natural ocorrente em répteis. Ele possui cerca de 39 aminoácidos e ele é um análogo ao GLP1 natural presente no nosso organismo, no organismo humano. No entanto, ele tem uma diferença que ele não sofre essa metabolização pela DPP4. Seus efeitos, então, vão ser secreção de insulina dependente de glicose, esvaziamento gástrico tardio, níveis mais baixos de glucagon e redução do consumo de alimentos. Já a hexenatida é um peptídeo sintético que também tem a função de melhorar o controle glicêmico, e estudos comprovam que ela pode reduzir até 1% nos valores de hemoglobina glicada, pode causar uma perda de peso de 2,5 a 4 quilos em média, e, como eu disse anteriormente, também é utilizada no controle da obesidade. Já a liraglutida, que é o outro fármaco bastante utilizado, com o nome popular, né, o nome dele comercial é Saxenda, é um peptídeo sintético também, que possui uma mudança na estrutura de arginina por lisina 34 e uma adição de um espaçador de ácido glutâmico acoplado a um grupo ácido graxo na cadeia C16. Esse fator, essas mudanças estruturais, elas vão aumentar a ligação desse análogo de GLP, a ligação das proteínas plasmáticas, e tudo isso vai fazer com que haja um aumento da meia-vida desse fármaco. Isso vai gerar uma redução de 0,8 a 1,5% na hemoglobina glicada também, e faz com que esse fármaco circule mais e tenha seus efeitos prolongados. Existem outros agonistas também sendo estudados e elucidados na literatura, que são a albiglutida, que é uma proteína recombinante de fusão do GLP-1 com albumina, a cascoglutida, que é uma modificação do GLP-1, a lixisenazida, que é uma modificação da exendina 4, e o CJC1134, que é uma conjugação da exendina 4 com albumina. Aqui eu trouxe um esquema tirado do Goodman e Gilman sobre como ocorre a liberação da insulina, e aqui circulei a parte de onde as incretinas atuam. A ativação do receptor GLP acontecer nas células beta ou células do sistema nervoso central periférico central, coração, sistema vascular, rins, pulmões e na mucosa gastrointestinal. Nesse esquema em específico, ele fala das células beta. Então, a ligação do agonista ao receptor vai ativar as AMP cíclicas, PKA, e o GEF, que é um fator de crescimento, se eu não me engano. E a ativação dos receptores do GLP ativa também canais iônicos na célula beta, que vão, então, promover a exocitose e liberação da insulina plasmática. Pode passar. Aqui eu trouxe um esquema que mostra as mudanças estruturais promovidas para que sejam realizados esses análogos de incretinas, né? E eu queria destacar a liraglutida, que é a primeira aqui da direita, em cima, que ela aqui fala nesse artigo que ela é 97% homóloga ao GLP-1 humano. Então, é um fármaco bastante utilizado devido a essa homologia. Pode passar. Agora, falando um pouco das moléculas inibidoras da DPP-4, a DPP-4,
ela é uma enzima que vai ativar o GLP e dessa forma ela é uma serina protease que cliva 2 aminoácidos N-terminais de peptídeo com prolina ou olanina na segunda posição, né? E esse tipo de fármaco, então, ele já pode ser usado por via oral, ele não é utilizado de forma subcutânea, como as anteriores, por não se tratar de hormônios, né? Que as outras são hormônios, análogos de hormônios. E no mercado, atualmente, a gente pode elucidar que existem a citaglina e a alogliptina como inibidores competitivos da DPP-4, e a saxagliptina e a vildagliptina, que promovem uma ligação covalente com essa enzima para fazer com que o GLP-1 não seja inativado. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe os dois fármacos que eu falei, que são bastante utilizados, que são a sitaglipina, que é utilizada com uma posologia de 100 mg uma vez por dia, e a saxagliptina, que é utilizada em uma posologia de 5 mg também uma vez por dia. Todos esses fármacos que eu falei, eles são indicados para pacientes que não conseguiram o controle da glicemia, com os fármacos mais utilizados, que são as biguanidas, né, por exemplo, as metforminas, sulfonilureias, ou a combinação desses fármacos, de metformina, sulfonilureia, ou metformina e os TZDs. Então, todos eles vão estimular a secreção da insulina, inibir a liberação de glucagon, retardar o esvaziamento gástrico, diminuindo a ingestão de alimento e normalizando a secreção de insulina em jejum pós-prandial. Principalmente os análogos os inibidores da DPP, ainda não foram encontrados efeitos colaterais elucidados, extremamente adversos. Já os análogos de GLP, eles podem causar os efeitos que são provocados mesmo pelo hormônio, pela incretina, que seria náusea e vômito. Boa tarde, gente. Eu sou a Flora e agora eu vou falar do glucagon. Primeiramente, a gente precisa falar da hipoglicemia, porque como o nosso tema é diabetes, né, a gente acaba sempre focando no excesso de açúcar, mas é importante prestar atenção quando os níveis de glicose estão baixos também, porque isso acontece mesmo que a pessoa seja diabética. A hipoglicemia ela é perigosa para diversos órgãos do nosso corpo, porque eles precisam de energia para funcionar, e essa energia vem da glicose. Ou seja, num quadro de hipoglicemia, em que as concentrações de glicose estão baixas, né, o funcionamento dos nossos órgãos é afetado, em especial do cérebro, que é o que exige constante gasto de energia para funcionar. Por isso que é importante a existência de uma substância que aumente o açúcar no sangue. E para isso, a gente tem o glucagon. O glucagon ele é um hormônio pancreático liberado pelas células alfa da ilhota de Langerhans no pâncreas, e ele é constituído por 29 aminoácidos, formando um peptídeo de cadeia simples. Esse hormônio ele vai promover a homeostase energética junto com a insulina, porque um antagoniza a ação do outro, então eles conseguem balancear e equilibrar os níveis de glicose no sangue. E o jejum é a principal situação que estimula a secreção do glucagon, já que é quando a concentração plasmática de glicose está baixa, então é um estado de hipoglicemia. Aí o glucagon é liberado para aumentar esses níveis de glicose. Pode passar. Ele é usado em casos de hipoglicemia grave, né, quando não tem a possibilidade de administrar glicose de alguma forma. Então, geralmente, o indivíduo está inconsciente, é uma situação de emergência. Daí, ele vai promover a glicogenólise e a gliconeogênese no fígado, e aí vai aumentar os níveis de glicose no sangue. E o fígado é o principal órgão-alvo. Pode passar. Bom, como mecanismo de ação, né, o glucagon ele vai se ligar no seu receptor, acoplado à proteína G, na membrana plasmática dos hepatócitos. E aí lá ele vai ativar a adenilatociclase, que aumenta o AMP cíclico e as proteínas quinases A. E isso vai facilitar o catabolismo do glicogênio armazenado e a gliconeogênese, e aumentar os níveis de glicose. Isso é o que o medicamento faz, né? Porque
o mecanismo de ação do glucagon endógeno é quase igual, só que ele começa um pouquinho antes, quando tem a queda dos níveis de glicose no sangue, que nem eu mencionei no jejum, e aí vai induzir as células alfa do pâncreas a secretar o glucagon, e aí ele vai partir para o fígado, onde ele vai se ligar no seu receptor e ter seus efeitos. Pode passar. Como farmacocinética, né, a gente tem que a administração pode ser feita de forma subcutânea ou intramuscular. Ele é metabolizado no fígado e nos rins, tem meia-vida de 3 a 6 minutos, e o seu efeito vai durar até 40 minutos. E na hipoglicemia grave, o paciente está inconsciente, né? Então, após aplicar a dose do glucagon, demora cerca de 10 minutos para a pessoa recobrar a consciência. Pode passar. O representante é o Glucagen. Ele é um kit que vem com uma seringa e a ampola com o glucagon, que é um pozinho. Aí, esse pozinho deve ser misturado com o líquido que já vem na seringa do kit para formar uma solução injetável. E na embalagem, na bula, tem todas as instruções de como deve ser preparada essa solução e como que deve ser feita a aplicação também, porque como é uma situação de emergência, não é só o médico que pode aplicar, é qualquer pessoa que estiver ali para ajudar. Então, é muito importante ter as instruções tudo certinho ali. E quando você faz a solução, ela fica muito instável. Então, ela tem que ser usada imediatamente. Aí, caso ela seja preparada e ninguém use, ou se, usar só metade, no caso de uma dose pediátrica, por exemplo, o que sobrar tem que ser descartado. E quando a pessoa retoma a consciência, depois de aplicar o remédio, é indicado que ela coma alimentos açucarados, doces, carboidratos, esse tipo de coisa. E a contraindicação é para pacientes com feocromocitoma, que são tumores nas glândulas adrenais que vão afetar a secreção de vários hormônios. Pode passar. A posologia é de 1 miligrama para os adultos e para as crianças com menos de 25 quilos ou menores de 8 anos, é meio miligrama. E na seringa que vem no kit, esses dois valores eles estão bem destacados para facilitar a aplicação da dose. Inclusive, quando você faz a solução, ela já é na dose certa para os adultos. Então, você já mistura tudo, coloca tudo na seringa e aplica numa dose de adulto. E se for uma criança, aí você coloca só metade da seringa. Os efeitos adversos, eles não são muito graves. Náusea, vômito, dor abdominal, e em alguns casos tem reações alérgicas. E além disso, ele tem outros efeitos, como o relaxamento do músculo liso, e por isso que às vezes ele é utilizado para preparar em exames do trato gastrointestinal, e também tem efeitos no coração, aumentando a força e a frequência cardíaca. E, para finalizar, as principais interações medicamentosas são com a insulina e a indometacina, que vão interferir no efeito do glucagon. E ele também interage com a varfarina, aumentando o efeito anticoagulante dela, e os beta-bloqueadores, aumentando a pressão sanguínea e o pulso. Boa tarde, gente. Eu vou falar um pouco sobre o diazóxido. Então, ele é um derivado da benzotiazina, que apesar de ser um semelhante quimicamente com um diurético clorotiazida, ele carece um pouco da ação diurética. Porém, possui um potente efeito vasodilatador arterial sem afetar os vasos venosos de capacitância, como ocorre com outros derivados, por exemplo, como o nitrociato de sódio. Então, o diazóxido, ele provoca uma diminuição da pressão arterial pela diminuição da resistência vascular periférica e é utilizada em alguns casos específicos, como na liberação exacerbada de insulina, seja por problemas pancreáticos, altas doses injetadas em paciente, enfim. Embora ele cause determinados efeitos e seja um derivado, a sua estrutura e massa molar são bem pequenas, sendo de aproximadamente 230 gramas por mol. Pode passar. Quanto ao seu uso terapêutico, o diazóxido ele é utilizado principalmente como antihipertensivo, vasodilatador e hiperglicemiante. Porém, ele é utilizado por via parentérica para tratar emergências hipertensivas em ambientes ambulatoriais. Talvez esse seja um dos principais casos de uso do diazóxido.
Como hiperglicemiante, ele é utilizado para diminuir a liberação de insulina na corrente sanguínea, então ele se equipara um pouco ao glucagon, como a Flora disse aí anteriormente. Ele equilibra a metabolização do açúcar no sangue e ainda ajuda a combater os sintomas hipoglicemiantes causados por tumores no pâncreas. É que esses tumores, normalmente, ele costumam provocar uma alta liberação de insulina no corpo. Isso faz com que a glicose seja altamente sequestrada, levando o paciente a um estado hipoglicêmico. A hipodiazóxido é geria no caso, porque ele age como tendo um efeito hiperglicemiante. Pode passar. Quanto ao mecanismo de ação, sabe-se que, como hiperglicêmico, o diazóxido ele inibe a liberação de insulina no pâncreas, e isso se dá através da abertura de canais de potássio na membrana das células beta, que impede que a insulina seja excretada através da membrana das células. Como diurético, ele inibe a reabsorção de cloreto ativo no tubo distal através do cotransportador NaCl. Isso resulta na excreção de solutos como sódio, cloreto, e isso, consequentemente, aumenta o acúmulo de água ali no túbulo, o que também faz excretar mais água na urina, enfim. Enquanto a sua atividade antihipertensiva, ela é menos compreendida, mas o que se sabe até então é que pode estar relacionado com a sua ação sobre as anidrases carbônicas no músculo liso, ou através da sua ação sobre o potássio ativado por cálcio de grande condutância, também encontrado no músculo liso. Pode passar. O diazóxido, ele é facilmente absorvido após a administração oral, porque seu metabolismo se dá por oxidação hepática e conjugação do seu grupo sulfato. Sua meia-vida no organismo é de 21 a 45 horas, e a sua ligação plasmática é muito elevada, no caso é mais do que 90%, a proteínas do soro, e a sua excreção se dá por via renal. Além disso, o diazóxido, normalmente, ele começa a ter seu efeito dentro de 1 hora, e eles podem durar até 8 horas no máximo. Normalmente não passa disso. Pode passar. Ele no caso das contraindicações, é contraindicado em caso de hipersensibilidade ao diazóxido e também a derivados tiazídicos, além de outros agentes derivados da sulfonamida. Alguns exemplos de medicamentos são o Cloglicem e a Balila, que são mostrados nas imagens aí que eu separei para vocês. Pode passar. Quanto à posologia, como hiperglicemiante, tanto para adultos e crianças, a dose habitual é de 3 a 8 mg por quilo. São fracionadas em 2 ou 3 doses iguais a cada 8 ou 12 horas. Referente ao efeito antihipertensivo, é administrado por via intravenosa doses de 1 mg por quilo e deve-se repetir a mesma dose após o intervalo de 10 a 15 minutos. E a resposta hipertensora deve ser atingida por volta de 3 a 5 minutos por aí. Em lactentes e recém-nascidos, a dose diária habitual é de 8 a 15 mg por quilo, também é fracionada em 2 ou 3 doses iguais a cada 8 ou 12 horas, sendo que a dose inicial ideal, apropriada, é de 10 mg por quilo, fracionada de 3 doses iguais a cada 8 horas. Vai passar. Quanto aos efeitos adversos mais comuns, podem incluir a diminuição da micção, inchaço dos pés ou pernas e ganho de peso de forma acentuada e rápida. Os efeitos mais raros de se acontecer pode ser que ocorram mudanças no paladar, prisões de ventre recorrentes, aumento do crescimento do cabelo na testa, costas, braços e pernas e a perda de apetite, náuseas e vômitos, além de dor no estômago. E é importante salientar que qualquer um desses sintomas mais raros deve-se procurar o médico imediatamente, porque a avaliação e o ajuste da troca medicamento deve ser feita. Pode passar. Quanto às interações medicamentosas do diazóxido, ele possui interações com bloqueadores ganglionares. Portanto, ele não deve ser administrado juntamente com gonadrel, gonitidina, mecalenamida e trimetafano, ou alguns diuréticos,
porque ele pode originar um efeito hipotensor aditivo no paciente, aumentando o efeito desses medicamentos. Além disso, medicamentos como corticosteroides, danazol e derivados de fenotidiazinas, ao serem ingeridos juntamente com o diazox, podem aumentar o efeito inibidor da insulina no pâncreas, podendo causar problemas mais graves. Pode passar. Bom, pessoal, para a gente encerrar, então, eu vou falar um pouquinho sobre os análogos da somatostatina. Mas antes de falar desses fármacos, dessa classe de fármacos, eu vou falar algumas características da somatostatina, que é o hormônio natural. Esse hormônio, ele também é um hormônio pancreático, ele é produzido em maior parte nas ilhotas de Langerhans também, assim como a insulina e o glucagon, só que ele é liberado pelas células delta. Ele é um hormônio peptídico que, porém, não está ligado diretamente à doença, à patologia da diabetes mellitus. Ele é classificado, assim como o glucagon, como um hormônio inibitório, porém, ele é responsável por inibir uma série de vias aí, sendo o principal antagonista ao hormônio do crescimento, o GH. Ele é um hormônio de difícil manuseio, assim como os análogos, devido às diversas vias de ação envolvidas no seu metabolismo. O uso terapêutico é utilizado principalmente no tratamento de acromegalia, no caso causado pelo excesso do hormônio do crescimento, GH, e também de tumores endócrinos gastroenteropancreáticos, ou seja, do estômago, do intestino e também do pâncreas. Como exemplo desses tumores no pâncreas, a gente tem os insulinomas e também os glucagonomas. Porém, devido a essas diversas vias desse hormônio, uma delas inclui o metabolismo da glicose. E por isso ele pode ser usado aí na terapêutica de algumas patologias crônicas que surgem a partir da diabetes, como por exemplo a cetoacidose diabética. Nesse caso, eles seriam utilizados como coadjuvantes da insulina. E também na rinopatía diabética e no edema macular diabético. São aí patologias crônicas muito frequentes nos pacientes portadores de diabetes e geralmente acabam causando a perda de visão. O mecanismo, pode voltar rapidinho. O mecanismo envolvido, porém, nesse caso, na retinopatia diabética do edema macular diabético, é antigiogênico, no caso, né? Que é impedindo a formação de novos vasos sanguíneos na região do globo ocular e, consequentemente, diminuindo o fornecimento de glicose. Mecanismo de ação, eu trouxe os mecanismos mais gerais. Como ele tem várias vias, eu não me aprofundei muito em questão dos mecanismos intracelularmente, mas eu trouxe aqui alguns mecanismos, como a inibição da secreção do hormônio do crescimento, GH, a inibição também da secreção do hormônio estimulante da tireoide, TSH, a diminuição de secreção de vários hormônios gastrointestinais e a inibição da secreção tanto endócrina quanto exócrina do pâncreas. Na farmacocinética, eu trouxe como exemplo o acetato de octreotida, que é o fármaco mais consolidado atualmente. A absorção é rápida, atingindo a concentração máxima plasmática em torno de 30 minutos. Apresenta um volume de distribuição de 0,27 litros por quilo e um clearance de 160 ml por minuto, além de uma taxa de ligação às proteínas plasmáticas de 65%. A meia-vida do fármaco administrado via subcutânea é de 100 minutos e pela via intravenosa de 10 e 90 minutos. Lembrando que é um fármaco proteico, então ele não pode ser administrado pela via oral, porque ocorre sua degradação no estômago. E a eliminação, grande parte é eliminada pelas fezes, sendo 32% eliminado através da urina.
aqui os dois exemplos mais famosos, que é o sandostatin, que é o acetato de octreotida, que eu mostrei anteriormente, e também o somatuline autogel, que é o acetato de lanreotida. Então, a posologia tem 3 para o acetato de octreotida, 0,05 mg por ml, 0,1 e 0,5. E para o acetato de lanreotida, 60 mg, 90 e 120 mg. A dose e a frequência com qual essa dose vai ser aplicada vai depender muito do tipo de patologia a ser tratada. Como a gente viu anteriormente, possui uma série de aplicações terapêuticas. Essa dose bem mais alta da lanreotida é explicada porque esse fármaco tem a liberação prolongada. Então, vai necessitar uma frequência bem menor do que a octreotida, que geralmente é aplicada de 2 a 3 vezes por dia. A lanreotida dura no organismo aí por bastante tempo. Reações adversas. Como esses medicamentos eles não são assim tão consolidados no mercado, são medicamentos novos, eles possuem muitas reações adversas, que vêm sendo relatadas até na atualidade. Porém, eu trouxe aqui as mais frequentes. Estão aí associadas a distúrbios gastrointestinais, distúrbios do sistema nervoso, distúrbios do fígado e da bile, e também distúrbios do metabolismo e nutricionais, como o da glicose, por exemplo. Contraindicações, ambos aí são contraindicados para pessoas que possuem hipersensibilidade aos seus princípios ativos, tanto a octreotida quanto a lanreotida, e a qualquer outro componente da formulação, qualquer outro adjuvante. Além também de não serem indicados para menores de 18 anos, principalmente devido à falta de dados relativos à segurança desses medicamentos. Interações medicamentosas, o ajuste da dose de medicamentos, como beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio ou agentes do controle de fluido e equilíbrio de eletrólitos, devem ser monitorados aí quando aplicados em associação com esses análogos da somatostatina, assim como medicamentos também, como a insulina e outros medicamentos antidiabéticos. Eu deixei um asterisco aqui para comentar rapidinho. Sobre pacientes portadores de diabetes tipo 1. Muitas vezes precisam diminuir a dose de insulina quando estão administrando análogos de insulina em conjunto. Porque como eles não produzem esse hormônio, a baixa do hormônio glucagon vai fazer aí uma dose de insulina menor, sendo necessário. Já em pacientes portadores de diabetes tipo 2, a gente deveria observar algo bem semelhante, principalmente devido à maior afinidade pelo hormônio glucagon desses análogos, só que existem estudos que demonstram que aconteceu o contrário. Em vez de diminuir a glicemia, essa glicemia foi aumentada. Então deve ser monitorado com muito cuidado, porque é um hormônio um pouco complicado de se lidar, a somatostatina. E aqui estão as referências bibliográficas.